palavra ela vai estar lá em Lucas 1:26. Se você puder abrir, a gente vai ler bastantinho ali até o 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Passagem bem conhecida. Comecinho da história de Jesus, né? A palavra diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E aqui uma pausa. Todas nós somos agraciadas por Deus, por tê-lo encontrado, por ter deixado ele entrar na nossa vida. Todas nós somos agraciadas. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecer por essa noite, te agradecer por quem tu és, Pai. Te agradecer pela tua bondade sobre as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o nosso caminhar, o Senhor é o nosso levantar, o Senhor é o nosso deitar, o Senhor é tudo, Pai. Conforme nós cantamos aqui, Pai, nós não te trocamos por nada. Nós precisamos de ti, Pai. Nós ansiamos pela tua presença, pois sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Que a partir de agora, Pai, não seja eu, mas seja o teu Espírito através de mim. Usa a minha boca, Pai, com autoridade e sabedoria que vem de ti, Pai, porque não tem nada a ver conosco, mas é tudo sobre Jesus. Obrigada, Jesus. O tema desse mês, gente, é valor e preciosidade de ser mulher. E quando eu estava meditando nesse texto, eu estava pensando, o que Lucas estava relatando sobre Maria? Por que ele estava relatando ali? Ele estava falando sobre uma mulher comum, assim como eu e você. Ele não estava falando de uma mulher que era um anjo, não, estava falando de uma mulher num dia comum, falando com essa mulher em um dia comum. O que Maria estava fazendo, a gente não sabe, mas era um dia comum para Maria. Maria se perturbou, Maria pensou: meu Deus, o que é isso? O que será isso? E assim como foi para Maria, é na minha e na sua vida quando a gente encontra Jesus. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, esses dias eu até estava brincando, eu aceitei Jesus porque eu não tinha mais outra coisa para fazer da minha vida. Eu não conhecia Jesus como conheço hoje. E na minha ignorância eu pensava assim, eu não tenho mais nada para perder, eu vou aceitar isso daí, vou fazer tudo que estão mandando é fazer, vamos ver no que vai dar. E deu bom. Graças a Deus. Graças a Deus por esse dia. Graças a Deus pelo dia que Jesus me encontrou. Mas era na minha vida um dia comum. Nesse dia, eu estava vivendo uma das piores crises do meu casamento. E eu lembro que Jesus encontrou eu e meu esposo no mesmo dia. De uma forma assim, linda, onde
Nós dois fomos transformados, mas o Maicon foi liberto de áreas da vida dele instantaneamente, como foi Paulo. Só que nesse ponto, eu entendi muitas coisas antes até chegar ali. Que eu era uma mulher comum, que eu não tinha um chamado especial, que eu não era a queridinha do Senhor, porque para Ele nós somos todas iguais, mas cada uma de nós carrega um valor e uma preciosidade. A diferença é como eu e você agimos com o que Ele coloca em nós. Essa é a diferença. Todas nós temos autoridade para fazer as coisas que Jesus nos falou, porque Ele falou que nós faríamos coisas maiores, nós faríamos maravilhas maiores do que Ele fez. Imagina a gente fazendo coisas maiores do que Jesus fez. Mas quando Jesus foi apresentado a Maria, através do anjo, Maria não sabia nem o que fazer. Ela teve medo. Ela teve medo. E é normal nos nossos dias difíceis a gente temer. Como a bispa falou aqui no confra passado, um pouquinho de medo a gente precisa ter porque nos protege. O que a gente não pode deixar é o medo ofuscar o que o Senhor tem na nossa vida para fazer. No final de toda a história, a gente ouve Maria dizer o quê? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E isso foi o que eu fiz. Eu acredito que isso foi o que você fez. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque quando a gente reconhece quem Ele é, já não vive mais nós, mas vive Jesus em nós, através de nós. Agora a escolha é nossa. A gente tem o livre-arbítrio de permitir ser moldada, ser a filhinha do Senhor, ou viver sempre em rebeldia e, não, eu vou para cá, e daí daqui a pouco o Senhor vem, dá uma rasteirinha, a gente tem que voltar lá para o plano A de novo, que o plano do Senhor nunca teve plano B, é sempre plano A, tanto para mim quanto para você. E Ele ama a gente do jeito que a gente é, gente. Do jeitinho que Deus te formou, Ele te ama. Do jeitinho que Deus te formou, você é preciosa. Você tem um valor imensurável para o Senhor. Sabe qual é o teu valor? E era isso que no decorrer do texto eu comecei a pensar. Qual é o nosso valor para o Senhor? A cruz, o sangue. Jesus foi até a última gota de sangue por causa de nós. Consegue imaginar isso? Alguém já fez isso por ti? Por mim, só Jesus. Então, esse é o valor que nós temos para o Senhor. É uma vida. E sempre que você pensar que você não tem valor, lembra disso. Lembra de que Jesus morreu por causa de ti. Para que você não viva a tua vida numa derrota, em angústias, em ansiedades, em depressão. Mas para que você desfrute da abundante graça do Senhor, da vida que o Senhor te deu. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, mas Ele não quer que a gente viva só de misericórdia. Ele é um Deus de graça. E a graça dEle está sobre a nossa vida. E quando a gente nos permite viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, conhecer esse Jesus, Ele vai nos moldando, Ele vai fazendo. E a gente vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a cada dia a gente vai sendo transformado naquilo que o Senhor nos designou para um propósito final. Lá na frente, a gente vai entender tudo o que a gente está passando hoje. Meu pai dizia uma frase assim, hoje está difícil, mas um dia a gente vai sentar e vai dar risada de toda essa situação. E quando tu está no meio do furacão, num problema, naquela turbulência toda, não consegue enxergar o valor que tu tem. Não consegue enxergar. Daí a gente começa assim, mas eu não tenho valor nenhum, ó céus, ó vida. E a gente é preciosa, gente. Nós temos uma missão maravilhosa para cumprir nessa terra. Um propósito chamado do céu. Maria, ela não era uma pessoa especial.
Ela não tinha um chamado especial. Ela foi chamada para ser mãe. Ela foi chamada para ser a esposa do Zé. Ela foi chamada para cuidar daquilo que o Senhor colocou na mão dela. Como você está cuidando do que o Senhor colocou na tua mão? Tem valor para ti? Tem valor o teu chamado? Tem valor o teu propósito? Se você entender nessa noite o preço que Jesus pagou para que nós estivéssemos aqui, eu já estou feliz. Porque você vai sair daqui, você vai entender e vai desfrutar do propósito maravilhoso que o Senhor colocou na tua mão. Maria não foi chamada para fazer nada sobrenatural. Claro que ser a mãe de Jesus, gente, meu Deus do céu, né? Não estou menosprezando isso, mas eu estou mostrando para vocês que o poder de ser mãe, o poder de cuidar do esposo, o poder de viver uma vida plena em Jesus. Lá na frente, no texto, mais para frente ali em Lucas, vai dizer que Maria guardava todas as coisas que ela ouvia acerca de Jesus no seu coração. Como está guardando as coisas no seu coração? As promessas que existem sobre a tua vida, as promessas sobre o teu casamento, as promessas de amizade, as promessas de ser fiel, as promessas de simplesmente permanecer no Senhor. Como que está sendo? Está conseguindo guardar? Porque quando o medo entra, quando a gente não entende o valor que a gente tem, a gente acaba ofuscando o propósito da nossa vida. Então, essa noite, que você possa entender que você é serva do Senhor e que se cumpra na minha e na sua vida a vontade dEle. Porque Jesus é precioso. Maria escolheu ser serva, ser esposa, ser mãe. E Deus viu nela graça. Deus enxergou nela. Maria, tu és graciosa, o anjo falou para ela. Tu é graciosa. E você é. Do teu jeitinho. Às vezes a gente tem um problema grave de não entender o nosso valor porque a gente quer se comparar com a outra. Ai, mas a fulana é mais inteligente que eu. Ah, mas a outra lá prega melhor. Ah, mas a outra dança melhor. Mas a outra fala, né? E a gente acaba esquecendo da onde o Senhor nos tirou para o propósito que a gente precisa caminhar. Para que Ele te chamou? Esse é o caminho dessa noite. Qual o valor que o Senhor te entregou tem para ti? Porque esse valor vai te fazer permanecer até o final. Esse é o valor. Isso é o valor que você tem para Jesus. Preciosa, amada, filha de Deus, escolhida, protegida, porque Ele disse, não temas, eu não te deixarei, não te desampararei. Sempre que tiver medo, lembra disso que o Senhor nos falou, não temas, eu sou contigo. O Senhor vai conosco. O caminho vai doer às vezes, é óbvio que vai. Talvez hoje você está aí com alguma dor que você não consiga nem estar muito aqui. A cabeça talvez está lá no problema. Porque nós mulheres, a gente não tem esse problema de pensar nas outras coisas. Como diz o pastor Cláudio Duarte, mulher tem os fios desencapados na cabeça. Tá num lugar e tá pensando um monte de coisa. Mas agora eu quero te convidar para ficar aqui, amém? Vamos focar na palavra e vamos desfrutar. Não só aqui, mas no teu momento de intimidade, larga o celular. Vai para o teu quarto, tranca a tua porta e lá em secreto fala com o teu pai. Esse é o que pode resolver os problemas. Não adianta sair contando o problema para todo mundo, gente. Não adianta. Porque se tu vir contar teu problema para mim, o máximo que a gente vai fazer é chorar junto. Principalmente se for financeiro. Daí a gente chora abraçada até... Não adianta, a gente precisa aprender a contar o problema para quem resolve o problema. A gente pode pedir aconselhamento e deve, porque no meio dos conselhos há sabedoria. Agora, se for só para te chegar e falar porque tu quer falar, não fala.
A não ser que tu vai seguir o conselho. Porque tem gente que só quer falar, não quer o conselho. E aí, se for só para falar, fala para o pai. Esse pode fazer. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí, Maria escolhe ser mãe, escolhe ser esposa. E agora eu quero te perguntar, principalmente para quem é esposa. Como você tem tratado, honrado e respeitado o teu esposo dentro da tua casa? Os teus filhos dentro da tua casa? A tua amizade dentro da tua casa? Como tem sido? Porque às vezes o problema está aí. Às vezes a gente quer, mas a gente não quer ser. Porque a palavra diz que nós precisamos respeitar o nosso esposo. Ele precisa se sentir respeitado para que nós tenhamos esse valor. Para que Ele nos coloque, nos posicione nesse valor. De Jesus, nos tratar como Jesus trata a igreja. Porque essa é a função do marido. Mas nós temos a função do quê? Honrar, respeitar, cuidar dos nossos filhos, tratar bem qualquer pessoa, né, gente? Isso não é só dentro de casa, mas dentro de casa é a nossa principal missão, a mais difícil e a principal, porque não é fácil. Não é fácil, tem dia que, meu Deus, é só a misericórdia, né? Como disse o bispo domingo, lá em casa a gente passa o mesmo negocinho assim, um acorda daquele jeitinho, demora o Maicon, gente, para vocês terem ideia, ele chega na frente da academia, ele demora uns 10 minutos para entrar. Eu já estou no terceiro exercício com as minhas alunas lá e ele lá dentro do carro processando ainda o dia. Ele é assim, eu levanto da cama e já vou rindo, já vou falando e já vou... É assim. Aí a gente é diferente e tem dia que ele não tá para me ouvir. Ele não quer ouvir também tudo que eu tenho para falar. E tem dia que eu também não tô para a paciência dele. Mas, sabe o que eu aprendi a fazer? Respira. E ele diz assim para mim, eu nunca tô atrasado. Ele sempre fala para mim. Tu não vai chegar atrasada, eu nunca tô atrasado. Então, como ele fala tanto isso na minha cabeça, agora eu já aprendi assim, nem vou falar nada, porque ele vive falando que ele não tá atrasado, então tá bom. É que eu tenho o hábito de chegar sempre mais cedo nos lugares. Ele não. Ele gosta de chegar já perto do horário. Eu já sou daquela assim, se der alguma coisa errada no caminho, tal e tal e tal. Mulher, né? E ele não. Ele é aquela paciência, aquele jeito dele. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a diferença de um do outro. E assim é a nossa vida. Uma é diferente da outra aqui. Não adianta eu querer falar que eu sou igual a Bispa Grazi. Claro, a gente tem coisas parecidas, mas a gente não é igual. Ela tem um chamado diferente do meu. Você tem um chamado diferente da pessoa que está do teu lado. E está tudo bem, todos eles têm um valor. Todos eles são preciosos. E juntas nós desenvolvemos o propósito do reino de Deus, que é o propósito final. Aí a gente cumpre o propósito de Deus dentro da nossa casa e fora. Porque quando está tudo alinhado lá dentro de casa, todas as outras coisas fluem. Agora, se tiver uma coisinha desalinhada fora, lá dentro de casa... Aí fora, a gente já começa, meu Deus do céu, tomara que ninguém fale comigo. Eu já sou assim, tomara que ninguém fale comigo hoje, não me peça aconselhamento, porque hoje não sou eu. Aí nesse dia, é o dia que tu mais é usado, porque daí tu vai aconselhar aquilo que tu mesmo está passando. É a coisa mais engraçada que tem. Porque, meu Deus, eu saio assim, meu Deus, ninguém vai falar comigo, ninguém vai falar comigo, ninguém vai falar comigo. Aí daqui a pouco vem, meu Deus, tu nem sabe, meu casamento, não sei o quê, e eu lá em casa... Como que eu vou falar? Mas daí eu sou curada daquilo que eu passei lá dentro de casa. E aí, de repente, eu mando uma mensagem, me perdoa, eu errei aqui. Porque, gente, quando a gente erra, a gente precisa aprender a voltar e pedir perdão. Não faz de conta dentro da tua casa. Não faz de conta. Porque o faz de conta não é pra gente. A gente precisa ser sincero. Aprender a pedir perdão. Aprender a reconhecer os nossos erros. Seja com o nosso esposo, seja com os nossos filhos. Não pensem que vocês não erram, que nós não erramos com os nossos filhos. 80% a gente está certo,
Mas tem ali o 20% que a gente exagera. E aí é a hora de sentar e dizer, olha, querido, me perdoa. Me perdoa porque eu dei uma exageradinha. Essa é a nossa missão. Ser a esposa do Zé, ser a mãe de Jesus. Porque cada preciosidade que o Senhor coloca na nossa mão como filho, é um filho de Deus. Não te esqueça disso. Todos nós somos imagem e semelhança de Jesus. Então, o que você tem criando lá dentro da tua casa é um mini Jesusinho. Uma mini Jesusinha. É isso que você tem criando. Porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus. É precioso o que a gente tem dentro da nossa casa. É precioso o que a gente carrega. É precioso ser uma amiga de valor. É precioso carregar essa semente do Evangelho. É muito precioso, gente. É maravilhoso. Quando a gente entende, é maravilhoso porque a gente vai desfrutar. Aí se tu tá bem no teu casamento, tu desfruta. Se tu tá bem com as tuas amigas, tu desfruta. Aquele cafezinho da tarde, né? Hashtag fica a dica, eu amo um cafezinho. Sentar, tomar um café, desfrutar, sem pressa. Ali tá as minhas amigas lá, ó. Vira e mexe, a gente se reúne, a Ana e a Alexandra. E aí a gente vai sem pressa. E senta e toma um café e conversa. E às vezes passam meses que a gente não faz e tá tudo bem, porque cada uma tem a sua correria. Mas quando a gente está junto, é fiel, é verdadeiro. E é isso que a gente precisa aprender a ser. Levar uma vida leve. Levar uma vida com um Senhor que tem valor. Que quando a outra olhar para ti, ela saiba, ah, essa dali é minha amiga. Essa eu posso contar. Ser fiéis, ser leais, isso é valor. Quero contar uma história para vocês. Esse ano, nosso tema é joias. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E quando eu pensei em trazer o que eu vou mostrar para vocês agora, é algo que mexeu muito com as minhas emoções. Mas foi algo que o Senhor falou lá atrás, já quando a bispa me chamou. Eu já lembrei. Existem coisas na nossa vida que têm preço. Mas existem coisas que têm valor. O que tem preço tu pode comprar. O que tem valor tu não compra. E aqui tá um anel. Olha essa caixinha que moderna, que novinha. Essa caixinha é de 1981. Esse anel é o anel de noivado da minha mãe. Meu pai é falecido. E quando eu comecei a faculdade, a minha mãe falou assim, a primeira de vocês que se formar vai ganhar esse anel. E esse ano eu me formo na faculdade. E eu não queria esse anel por causa do valor dele. Ele é em ouro branco, ouro 18 quilates. As pedras dele são de diamante, ele tem um alto valor. Mas um alto preço. Mas o valor que ele carrega para mim é imensurável. E esse é o valor que nós temos para Jesus. É imensurável. É incomparável. O amor que Jesus tem por mim e por você. Não tem como a gente colocar um preço. Não tem como. Quando eu fui pegar esse anel, eu comecei a pesquisar no ChatGPT. Porque eu não tenho nem noção, gente, de valor, de preço. Aí eu botei lá. Tudo que a minha mãe me falou, né? Ouro branco. Daí eu olhei aqui, o ChatGPT perguntou se marcava aqui o negócio dentro, marcava. Daí minha mãe falou assim, mas tem uma pedra aí no meio que não é mais a original. E quando eu botei no ChatGPT, refletiu exatamente a que não era original. E aí eu comecei a pensar, Senhor, mas na nossa vida é assim.
Tem coisas que são diamante e tem coisas que são zircônia, tem coisas que são ouro, tem coisas que são prata. O que para nós tem valor? O que tem valor? Todas elas têm. Só que a prata, você pode pegar ela e daqui a pouco ela vai ficar preta. O ouro não vai ficar. O ouro vai permanecer. Essa caixinha de 1981, bem moderna, esse anel de 1981, eles são preciosos. Não importa se tem uma pedrinha ali no meio que não é mais. O que importa é o valor que essa joia carrega. Não é o preço, é o valor. E é isso que você precisa entender que você carrega dentro de você. Você não tem preço, você tem valor. Não te diminua. Não te diminua perante adversidades. Não te diminua perante ninguém. Não pense que você não vai conseguir, porque quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente consegue. Não seja egocêntrica. Seja humilde. Seja uma mulher valorosa. A mulher que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, nos nossos corações, nos fazendo mulheres de valor. É isso que nós precisamos entender. Tenha certeza de que um dia não haverá mais choro. Tenha certeza de que um dia Jesus voltará. E aí ele vai ver o que a gente fez com o que ele deu de valor para nós, que é o que ele colocou aqui dentro. Desperta dentro da tua casa, desperta como mãe, desperta no teu ministério. Se Maria não tivesse dado ouvidos para aquele anjo, outra mulher teria sido levantada, mas Jesus iria nascer. Mas Maria decidiu que ela seria quem cumpriria aquele propósito. Você está disposta a cumprir o teu propósito? A largar muitas vezes, porque propósito dói. Mas ele cura. No meio da caminhada, o propósito vai te curando. A gente vai passando por coisas, vai passando por dores, mas no meio da caminhada, o propósito vai curando. Esses dias eu conversava com uma pessoa muito machucada, muito ferida, e eu falei para ela, cara, só continua, só vai caminhando, vai indo, que tu vai ser curada no meio do propósito. E quando chegou no final do culto, orei com essa pessoa, daí ela falou assim para mim, meu Deus, pastora, eu fui curada hoje. E é isso. A gente tem vivido testemunhos aqui. Stephanie está aqui, né, Stephanie? Coisa linda do que Jesus fez, gente. A bispa já testemunhou várias vezes. E se você carrega uma deficiência hoje, uma esterilidade em alguma área da tua vida, que você possa nessa noite ser curada. Porque não existe nada impossível para Deus. Como a gente falou, Jesus te ama e Ele te espera lá na eternidade. A palavra do Senhor diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar e vos levarei para mim mesmo. Um dia nós estaremos com Ele. Um dia não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter lamento, mas estaremos com Ele, lá no céu. E aí, cheias de alegria, porque vivemos intensamente o que o Senhor nos chamou para viver. Que nessa noite você possa entender o valor do que Deus colocou dentro do teu coração. Que você entenda que tem coisas que têm preço. E você não é o que tem preço. Você tem valor. Você é preciosa para Deus. Quero te convidar a ficar de pé.